Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje do livrinho Pão Nosso, vamos para o capítulo 6, cujo título é Valei-vos da Luz, baseado numa fala de Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35, em que ele diz: Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E aí a Polônia começa aí com a reflexão sobre essas palavras do Emmanuel profundas. É verdade, muito profundo mesmo. Gostei demais do capítulo. E, assim, primeira coisa é definir o que é essa luz, né? É, da onde vem, como é essa luz. E aí, assim, a luz é o nosso conhecimento. E é o nosso conhecimento com uma ação referente a este conhecimento e que esta ação te leva ao amor, né? E quanto mais recebemos conhecimentos, mais a gente tem responsabilidades se a gente não usar em benefício nossa e dos outros, do nosso próximo, né? Aí, se a gente não usar dessa forma, a gente passa a sofrer, porque você ter conhecimento e você guardar ele para você, que vantagem tem a gente ter esse conhecimento, né? E a partir do momento que a gente recebe essa luz, nós devemos de andar de acordo com esta luz, né? É, fazendo com que esta luz não seja treva, né? É, quer dizer, a gente tem que, então, usar essa luz de forma que ela não gera culpa, seja no nosso presente ou no nosso futuro, porque o que passou você não modifica mais, né? É, que a gente possa ser o nosso próprio juiz. E quando a gente ser o nosso próprio juiz, que a gente não julgue a culpa de não ter usado esta luz em benefício do nosso próximo, né? Porque senão a gente vai estar sofrendo muito em relação a isto, né? Porque a nossa própria encarnação já significa que a gente recebeu um pouco desta luz, né? Porque senão, é, assim, por que a gente estaria aqui, né? Essa luz é tudo que vem do alto. Então, quando a gente reencarnou porque a espiritualidade permitiu, né? E Santo Agostinho, ele diz o seguinte, que quando a gente recua, a gente não avança, né? Então, por exemplo, eu recebi informação. O que eu faço com essa informação? Eu guardo. Eu não tomo ação em relação àquilo que eu conheci ou aquilo que eu estou tendo de conhecimento. Então, a gente recua diante desse conhecimento. Quando eu recuo, eu não avanço, tá? E aí, assim, né? A gente não vai retroagir. O espírito, ele nunca ele vai estar retroagindo, né? Então, a gente não vai virar um animal novamente. A gente, de homem, vai voltar a ser animal. Não, mas a gente pode estagnar, ficar parado e a gente não avança. E isto, a gente está perdendo a oportunidade de fazer uma caminhada na nossa reencarnação. E hoje, isto para nós, talvez não seja tanto, né? A gente não consegue avaliar. Mas quando a gente chegar lá no plano espiritual, a gente vai ver o quanto a gente deixou de caminhar, o quanto a gente deixou de ser luz, o quanto. E aí, então, a gente aqui, nesta questão, a gente vai ver quanto tempo a gente perdeu, né? Em relação a uma reencarnação, porque não é fácil reencarnar também. Dizem, né, que do outro lado existe milhões de seres tentando
reencarnar, porque lá a gente aprende, aqui a gente pratica, né? E aí, até esperar a nossa próxima vez de reencarnar, a gente perdeu muito tempo, né? Então, ele diz assim, que a gente tem que aproveitar o momento desta encarnação, porque a gente vai desencarnar e a gente não sabe quando. Então, se eu falar, hoje eu tô com preguiça, ai, eu tô tão cansado, ai, né? E a gente não vai adiante, a gente perde a oportunidade de fazer algo que temos que fazer, né? E a espiritualidade, ela sempre nos ampara, sempre, ela sempre nos ampara. E ela dá a luz para a gente por uma questão de misericórdia, né? Então, por exemplo, será se a Polônia, se a gente fosse olhar o nosso passado, como a gente olha o nosso passado? Porque eu não sei o que eu fui, a Lívia não sabe o que foi, né? Mas se a gente pega para estudar o planeta, a questão de 2023 para trás, ou do momento que a gente nasceu para trás, a gente vai ver que a gente era muito bruto, né? E a Lívia é muito novinha, claro, muito nova, perto da minha idade, certo? Mas, assim, se a gente pegar 1930, o nosso país era muito diferente do que é hoje. As mulheres ainda tinham que estar sempre um passo atrás dos seus maridos, né? E elas sempre ficavam de cabeça baixa e elas tinham que responder sim, senhor. Isto era o costume da época. E era assim que tinha que ser, né? E raras exceções de alguns que saía fora desse estereótipo, né? Mas assim, a maioria era isto, certo? Então, se a gente pegar e olhar para trás, a gente sabe que a gente não foi flor que se cheira, né? A gente, então, com certeza, eu nasci em 58, então, em 1930, eu estava ali no plano espiritual ainda, né? Esperando para reencarnar. Quanto tempo eu fiquei lá? Sei lá, eu não sei. Agora, vamos imaginar que tenha sido 100 anos. Se eu jogar 100 anos para trás de 1958, oxe, vai dar muito tempo lá para trás. Como era o planeta nesse período? Quais eram os costumes dessa época? Então, era tudo muito brutalizado, né? Então, se a gente olha para trás com um estudo do comportamento humano, da data que a gente nasceu para trás, a gente vai ver que a gente era muito bruto, muito estupidão. Se a Pode gente olha falar. para trás e se a gente olha para dentro, né? A tal das nossas más inclinações. Exato, É uma dica exatamente. boa. Exato, é bem lembrado isso, né? Então, por isso que a gente fala, se a gente olhar para trás, a nossa vida não foi nada. A gente foi muito bruto, a gente foi muito ignorante, a gente foi muito estúpido, a gente foi, enfim. E aí a gente tem que aproveitar, porque hoje nós temos uma cultura diferente, conhecimento está na palma da mão, através do celular, então dá para você estudar mais, dá para você pesquisar mais, você não precisa sair para ir numa biblioteca, né, que era longe para a gente ir, e tinha que pegar livro e fazer. Hoje não, hoje tudo é facilitado, né? Então a gente tem que aproveitar esse período enquanto a gente está aqui. E aí, quem sabe a gente avança, né? Porque, então, se a gente olhar lá para trás, poxa, Deus foi muito misericordioso com a gente para poder nos dar tudo isto sem cobrar nada da gente, né? E o pior de tudo isso é que, assim, né? Estudando para trás, eu me lembro que desde Moisés, desde os 10 mandamentos, já se foi implantado uma mudança, né? Que a gente olhe, que a gente modifique os nossos pensamentos, comportamentos, que a gente não tenha inveja, ciúmes, porque não cobiçarás, né, o que é do outro.
Então, é a inveja, é os ciúmes, enfim, um monte de coisas aí que a gente ainda carrega. E quanto tempo Moisés passou pelo planeta? Nós estamos falando de coisa de 7.000 anos. E a gente ainda não entendeu, né? Nós ainda não entendemos isso. Então, nós precisamos tentar fazer o nosso melhor para que tudo que está no nosso presente, a gente possa melhorar o nosso futuro. O que vai ser o meu futuro? Eu também não sei. E eu não pretendo saber. Né? Eu não quero saber aonde que eu vou nascer, se eu vou nascer no Brasil, se eu não vou, se eu vou ser. Não quero saber. Não é isto. Mas o que eu faço hoje, eu posso melhorar a minha próxima reencarnação. Né? E então o nosso futuro está em nossas mãos. Percebe como é fácil? E por que a gente não faz? Né? Porque a gente ainda tem que combater todos esses vícios que estão dentro de nós. Né? Então, o universo, ele não está ao nosso bel prazer. A espiritualidade, Deus, ele não está lá para nos satisfazer, né? Para a gente falar assim, a Polônia quer tal coisa. Plim, pronto, deu. Não é assim que as coisas acontecem, né? Mas a gente tem que entender como chegar num processo deste. E aí, qual será a minha vontade se eu for um espírito de luz? Veja, é diferente, né? Aquilo que Jesus deseja e o que eu desejo, tem ano-luz aqui de diferença. Né? Porque quanto mais evoluído você está, as suas questões de necessidade são outras, né? E aí, então, é que a gente precisa pensar, né? Bom, a eternidade nos chama com a luz eterna e temos que aproveitar essa luz do presente para que a gente possa fazer a nossa luz na eternidade. Não podemos viver lá no passado, né? Ou lá no futuro. Nós não podemos nem viver lá atrás e nem viver lá na frente, mas sim neste exato momento onde nós temos os tesouros que, sim, podemos utilizar em nosso próprio benefício, né? E está em nossas mãos fazer isto. E aí, assim, a gente tem que desatar os laços infelizes do nosso passado, para que a gente possa buscar a esperança no futuro, vivendo o presente, para que o nosso trabalho edificante e conquistando a luz que a gente quer, que a gente necessita, para que a gente possa nos afastar da condição de ser inferior. E aí, assim, que a gente já teve lá atrás, e talvez a gente esteja aqui no presente, mas para a gente, essa luz a gente tem que conquistar. A gente tem que ter ações, trabalhar para a gente conseguir conquistar essa luz. Não é que cai do céu para nós. É isso, Lívia. O que você pode completar aí? Então, Eu achei fantástico. também achei esse capítulo bem bonito, bastante filosófico, e ele realmente fala de algo muito, até de certa forma, muito comum falado no nosso dia a dia, né? Que é valorizar o presente, não se prender ao passado, no caso da culpa, nem ansiar muito pelo futuro, porque a única forma da gente alcançar esse futuro almejado é por meio do que podemos fazer hoje no presente. E falando em termos de espiritualidade, né, no contexto de reencarnação, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o Emmanuel complementa dizer assim, esse jargão popular, né, de valorizar o presente, falando desse presente, falando dessa luz como a nossa atual encarnação, como a nossa atual oportunidade de estar aqui. E talvez até colocando um pouco mais de luz nessa
fala da sociedade, de a gente valorizar o dia de hoje, valorizar as oportunidades que a gente tem, ele termina o capítulo dando um medinho até, tipo assim, se a gente não aproveitar essa oportunidade hoje, a gente vai voltar para as sombras de onde a gente saiu. Por quê? Com o que a Polônia discorreu aí sobre as probabilidades do nosso passado não terem sido grande coisa. Até pelas nossas tendências, pelo tanto que a gente ainda luta hoje para acertar. Imagina antes, imagina em uma sociedade mais limitada e mais difícil. E a gente não sabe como era o nosso panorama no mundo espiritual, a gente não sabe se a gente ficou um tempo lá. Ficamos no hospital, depois numa colônia e nos preparando, ou se nós ficamos em regiões de sofrimento, esperando, como ela falou, uma oportunidade nessa fila aí para a gente vir para cá e ter essa luz jogada sobre o nosso processo evolutivo para que a gente pudesse caminhar para frente, né? Caminhar para frente para o alto, né? Que é o nosso processo evolutivo. Então, a nossa oportunidade de não voltar para as trevas de onde viemos, sejam essas trevas lugares específicos de sofrimento, ou seja, a nossa própria frustração, porque mesmo que a gente seja recolhido lá, num hospital, e passe por uma colônia de aprendizado, é muito relatado nos livros o quanto é frustrante, a gente imagina, a gente olhar lá o relatório de tudo que a gente planejou fazer aqui, e não conseguir ticar as metas, porque a gente às vezes faz meta para o ano seguinte e não consegue nem cumprir as metas do ano. Imagina as metas de uma encarnação. Então, da mesma forma que de um ano para o outro, inclusive no momento em que estamos gravando esse vídeo, né? A gente está no mês de outubro e daqui já estamos vendo enfeite de Natal nas lojas. E assim, todo ano nós vivenciamos isso, que quando chega essa época, as esperanças se renovam. É sempre até psicológico, né? Isso de virar o ano, de renovar as energias, de colocar toda aquela expectativa no ano que virá. E por isso, lá em dezembro, as metazinhas para serem cumpridas no próximo ano. Isso a gente faz para cada ano. Imagina o peso, imagina a responsabilidade de uma lista de metas dessa, da expectativa colocada em cima de uma nova reencarnação. E aí vem a valorização, reforçando de novo que a Polônia falou da fila no mundo espiritual para poder reencarnar, do trabalho que dá, principalmente quando estamos falando de espíritos mais esclarecidos, espíritos que têm maior potencial. Eu estou falando da gente santo, não, estou falando só da nossa capacidade de, por exemplo, já não estarmos cometendo crimes e estando aqui com esse tipo de conhecimento, discutindo esse tipo de assunto, dá-nos uma dica de que a gente teve oportunidade de um planejamento familiar mais adequado, de forma que a gente conseguisse dar mais passos nessa encarnação, né? As pessoas que se aproximaram, e esse tipo de encarnação dá mais trabalho de ser planejado, né? Quando a gente vem para fazer algo mais. E aí, pensa, enquanto essa oportunidade precisa ser valorizada. Aí, primeira coisa que me chamou muita atenção, principalmente da segunda vez que eu fui fazer a leitura, que o Emmanuel começa a frase do capítulo: o homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. O homem de meditação, para mim, significa entender a vida com a consciência desperta. Porque o tanto de gente que vive aí igual múmia, né? Assim, dopado, simplesmente sendo levado pela vida, ao invés de conduzir as atitudes, ao invés de tomar suas escolhas, é uma maioria gigantesca. Então, esse homem de meditação, talvez nós podemos nos colocar dentro desse contexto, porque a gente está discutindo um assunto. Não que a gente consiga praticar imediatamente, mas lendo isso aqui, o Emmanuel nos dá um reforço da importância de aproveitarmos essa oportunidade atual, sem, como a Polônia chamou atenção também, nos prendermos às culpas do passado, porque não é porque o nosso passado foi difícil que a gente precisa ficar apegado nisso. Foi assumir a responsabilidade e tomar uma nova atitude daqui para frente, para que a gente possa fazer um futuro diferente e não chegar lá com tanta frustração de não ter valorizado as luzes que estão jogadas aí hoje, que são as nossas grandes oportunidades dentro dessa vida. E é isso. Continuar sempre em frente, mantendo essa consciência desperta para que as trevas não nos apanhem, como na fala de Jesus. Porque o orar e vigiar precisa ser constante, senão fica difícil.
É, é isso mesmo. E, assim, é uma coisa que é fácil? Não. Não, não é uma coisa que é Ou se já fácil. estávamos em zonas de luz, em planetas aperfeiçoados. Exato, exatamente. Porém, a gente tem que começar. Então, que a gente possa começar isso o mais rápido possível, né? E não perder aqui uma encarnação, né? Porque a gente não sabe quando a gente parte, né? A morte não avisa, fala, olha, a Polônia, daqui 30 dias você vai morrer, né? Porque até porque senão a gente ia morrer, eu iria morrer antes, porque ia dar tanta ansiedade, tanta coisa que você ia falar, meu, né? Ou a gente infartava, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas não avisa. Então a gente não pode ficar de braço cruzado achando que a coisa vai cair do céu, porque não cai. Nós temos, né, que vencer a nós mesmos. Por quê? Os nossos defeitos e os nossos vícios, eles são os nossos maiores inimigos, né? E tá dentro da gente. A gente às vezes nem sabe que a gente tem inveja, que a gente tem ciúmes, que a gente tem, sei lá, que a gente está cobiçando uma coisa que não é nossa. A gente nem sabe às vezes. Mas a gente tem que se fazer a autorreflexão, né? Para que a gente possa nos conhecer realmente. Quem sou eu? Quais são as minhas frustrações? Quais são aí os meus vícios? Quais são os meus defeitos? E aí começa a trabalhar um de cada, né? Ou sei lá, enfim, Vamos né? que Vamos vamos. então. É, Vamos para o nosso momento aí de vibrações, respirando bem fundo, aproveitando essa onda de esperança que esse capítulo nos deixou no coração, nas nossas mentes, esperança de realmente interiorizarmos esse conceito de aproveitarmos o nosso dia a dia, de aproveitarmos cada oportunidade que aparece, principalmente da valorização da vida, aprendendo a cada dia a agradecer mais e reclamar menos. Que os nossos mentores individuais continuem nos auxiliando nessa saga, porque sabemos que eles estão sempre torcendo por nós, nos conectando também a quem tanto torce pelo nosso progresso, que são os amigos do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que orientam esses estudos, que possamos nos conectar aos mentores de todos os nossos familiares, aqueles que convivem de tão perto com a gente, para que possamos nos auxiliar mutuamente nessa caminhada na encarnação. Possamos mentalizar o coração desses queridos que dividem o cotidiano conosco, estejam onde estiverem, que recebam o nosso maior carinho, que recebam a nossa vibração de ânimo para que eles também topem fazer essa caminhada de evolução junto com a gente, valorizando a oportunidade presente, porque sabemos que sozinhos é bem mais difícil cumprir a tarefa, é bem mais difícil manter o ânimo, manter a gratidão do dia a dia. Mas é possível, cada um dentro das suas condições evolutivas, das suas condições de consciência. Possamos então expandir essas energias aos nossos locais de trabalho, de estudo, aos trajetos que fazemos todos os dias, que possamos sempre lembrar de deixar luz por onde passamos, envolvendo os nossos vizinhos, todo o nosso bairro, mentalizando a nossa cidade toda iluminada, assim como todo o nosso querido Brasil, mentalizando o contorno geográfico iluminado, despertando com essas energias corações e mentes dos governantes, nos âmbitos federal, estadual, municipal, no executivo, legislativo, judiciário, todos aqueles envolvidos com a condução das leis, com a condução ou execução das ideias que podem melhorar, que podem fazer progredir o nosso país e melhorar o bem-estar da população, que tenham seus corações e mentes tocados pelas inspirações dos seus mentores para que façam um trabalho cada vez mais honesto, cada vez mais justo, que a consciência também seja tocada pela oportunidade presente que receberam de um cargo tão importante. Que possamos expandir essas vibrações para os outros gestores mundiais, em especial aqueles que ainda decidem por guerras, ainda decidem pela
a ambição extrema de não repartir a população, de não conduzir da melhor forma, deixando a população em situação de miséria, em situação precária. Que esses governantes tenham também seus corações tocados, suas mentes iluminadas, para mudarem o rumo das suas escolhas, envolvendo a população mundial em muita luz, de forma que a nossa energia possa chegar a todos os corações oprimidos, a todas as mentes desesperadas, a todos os corpos e espíritos em sofrimento, os que sentem dor, sejam nos leitos de hospital, sejam nas ruas, sejam em meio aos sofrimentos das guerras, que possam receber o alívio de suas dores e, principalmente, que seus corações possam manter a chama da esperança acesa para nunca desistirem dos melhores propósitos. Que aqueles que já fazem o bem, que tenham seus corações ainda mais tocados para auxiliarem desde os trabalhos voluntários singelos no dia a dia, o escutar com paciência alguém, o tratar bem as pessoas ao redor, quanto aquelas grandes ajudas humanitárias, pessoas que saem de seus lares, tantas vezes saem de seus países para auxiliar outros irmãos de humanidade. Que a nossa energia os ajude com mais ânimo, com mais energia para auxiliar em nosso querido planeta Terra. Que as nossas energias cheguem também para aqueles que já estão do outro lado da vida, em especial para aqueles renitentes no mal, para que a nossa energia possa ajudar a derreter essa carapaça que cobre o seu sentimento, os seus olhos, a sua mente, que possam despertar o mais rápido possível para mudarem os rumos de seus processos evolutivos. Pedimos licença para vibrar em nossas próprias direções, que amanhã possamos ser melhores do que fomos hoje, que essa semana seja de mais construção, seja de mais aprendizado e de menos reclamações. Assim, que possamos nos manter atentos para continuarmos sendo instrumentos da paz do Cristo e que possamos manter essa paz em nosso lar durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Até a próxima semana, pessoal.